Rádio Voz Amiga, entrevista do dia. Informação com credibilidade, imparcialidade e responsabilidade você encontra aqui. Aqui a informação é levada a sério. Rádio Voz Amiga, a voz que conecta você. Olha, muito boa noite, meu amigo, muito boa noite, minha amiga, boa noite, boa tarde, bom dia. Você que está no YouTube, está vendo aí em outros horários, em outros dias, ou você que está ao vivo aqui na Rádio Voz Amiga, estamos ao vivo através do nosso site, através do aplicativo, através do portal do Radiosnet também, para mais uma entrevista do dia. Hoje nós estaremos abordando, como eu já divulguei durante a semana, divulguei hoje nas minhas redes sociais e falei com você aqui na rádio também, através desse bate-papo, dessa entrevista que nós estaremos conversando aqui com o professor, teólogo, terapeuta, neurocientista, Audionor Miranda Neto. Vamos cumprimentá-lo primeiramente, vamos dar uma boa noite para ele. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, João. É uma satisfação, uma alegria poder retornar aqui a esse espaço maravilhoso. Já faz alguns anos, né? Mas o carinho que eu tenho por você, pelo esse trabalho excelente que Deus te concedeu. E eu quero te agradecer em primeira mão, porque poder utilizar um espaço como esse para poder auxiliar, né, as pessoas é muito importante. Então você foi usado por Deus. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Maravilha. Então vamos iniciar esse bate-papo aí. Vamos estar falando um tema bem propício para os dias atuais. Estamos criando uma geração emocionalmente doente? Então vamos a alguns tópicos, algumas perguntas que nós selecionamos aqui. E você que talvez está nos ouvindo aí, tá pelo site, pelo aplicativo, quer fazer perguntas também? Tá aberto, nosso WhatsApp liberado, você pode fazer perguntas, pode mandar pra gente que a gente vai estar passando pro pastor, pro professor Audionor Miranda Neto. Ele, o currículo dele é bem extenso, hein? É teólogo, terapeuta, neurocientista, Audionor Miranda Neto. Vamos começar então a primeira pergunta, professor. Quando falamos aqui nesse tema aqui bem propício, que é o tema estamos criando uma geração emocionalmente doente. Quando falamos numa geração emocionalmente doente, professor, estamos falando do problema espiritual, emocional ou cerebral, professor? É muito importante abordarmos sobre isso, porque nós vivemos num país que é com muitas culturas e muitas ideologias. Sabemos que existe uma população de cristãos, mas alguns são cristãos e muitas vezes não são seguidores, né? Mas por opção. E, João, eu aprofundei muito nesse assunto, porque no mestrado eu fiz a dissertação, e nessa dissertação eu, depois de muito tempo, escolhi um tema muito forte, que o tema foi a influência das redes sociais na saúde mental e no desempenho cognitivo dos estudantes, uma análise combinada. Então nisso eu me aprofundei muito, que para fazer uma dissertação de mestrado é muito difícil. Quem já fez sabe o quanto que é penoso. E nessa profundidade eu descobri coisas que não é falado no dia a dia. Muitas pessoas, por acostumar ou ver ou ler, eles reproduzem aquela informação, mas não conhecem realmente a fundo o que é isso. E aonde surgem essas perguntas, né? Será que isso é espiritual, emocional ou cerebral? Na realidade, João, quando falamos em uma geração emocionalmente doente, nós não estamos falando diante de um único problema. Estamos diante de uma desarmonia entre espírito, mente e cérebro. Porque quando a pessoa perde um foco, ela desequilibra os outros três. Na teologia, né, nos ensina que o ser humano ele é integral.
né? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, vemos que somos espírito, alma e corpo, né? Quando uma dessas dimensões se desorganiza, as outras também sofrem. Então, se a pessoa não cuida da parte cerebral, ela vai prejudicar a espiritual, vai prejudicar a sua mente e vai prejudicar o seu corpo. Você percebe que quando se fala de depressão, ela é acompanhada de muitas outras situações no corpo da pessoa. A pessoa não só desencadeia uma situação, ela desencadeia outras situações. O senhor citou, né, João, das minhas formações. Vale a pena também dizer que eu pastoreio mais de 30 anos. E quando eu estava atuando, quando estava pastoreando, eu me deparei com muitas situações diversas, uma da outra, né? Em questão espiritual, nós estamos numa rádio evangélica, então podemos falar mais assim aberto sobre isso. Em alguns momentos que eu vou bater um papo que não é nesse mesmo ramo, a gente não fala, né? Para respeitar a posição da pessoa. Eu estou na Academia de Letras e lá tem pessoas de várias culturas, então você tem que ter cuidado no que você vai falar. Mas agora, aqui uma rádio evangélica, nós sabemos quando a pessoa está tendo problema espiritual, em alguns momentos é possessão demoníaca e é necessário expulsar o demônio. Mas também nem sempre é possessão demoníaca. A pessoa muitas vezes ela está aflita, deprimida, algumas situações que desencadearam na vida dela ou dele, e aí a pessoa acabou ficando desequilibrada. Então, na teologia, nós sabemos que é importante isso. Mas, além disso, o que nós devemos abordar? Agora, olhando pela neurociência, João, nós temos que entender o que é o cérebro, especialmente o sistema límbico, que é o que regula as emoções. Está sendo constantemente estimulado por excesso de informação, telas, pressões ou ausência de vínculos profundos. Isso gera uma sobrecarga emocional, aumentando a ansiedade, a irritabilidade e dificulta de todas as formas a pessoa tomar a decisão. E aí muitas vezes a pessoa não entendendo, ou a pessoa só compreende uma área, ela acaba falando, não é isso. Vamos supor, se a pessoa é evangélica, fala espiritual. Se a pessoa é cientista, fala, não, é questão da mente. Mas esquece que é um conjunto de situações. Então eu falo isso com muita propriedade, a quem já está pastoreando há mais de 30 anos, eu tenho 2 faculdades de teologia, me aprofundei mesmo no estudo, né? E além disso, além de estudar teologia, sou formado em letras, língua portuguesa, língua inglesa, né? E tem outras formações, né? E eu me aprofundei muito nesses últimos anos na parte de comportamento, a parte comportamental da pessoa, para poder saber o que fala. Porque muitas vezes nós falamos sem entender e acabamos muitas vezes não sabendo como explicar. Então, não é só espiritual, não é só emocional, e nem também só cerebral. É tudo ao mesmo tempo. Espiritualmente, vivemos uma geração com dificuldade de sentido, propósito e até de identidade, João. Neurocientificamente, vemos um cérebro em estado de alerta constante, com excesso de cortisol e baixa regulação emocional. É aqui que é algo importante que nós precisamos entender, a neuroplasticidade. Como nós entendemos na neurociência que o cérebro ele pode ser reformulado, ele pode ser tratado, ele pode ser mudado os seus comportamentos, né? Então o cérebro pode adoecer, mas também pode ser reorganizado. Agora, para isso é importante entender que nem sempre a pessoa vai assim em um mês. É igual a pessoa que ela tem algum tipo de problema de obesidade, passou 20, 30 anos para alcançar uma quantidade de peso e depois quer perder o peso em 1 mês, 2 meses. Quando se fala de questão emocional, não é diferente. Dependendo da situação, que eu sou terapeuta, eu faço atendimento de pessoas individual e também casais, né, e coletivo. Nós percebemos que tem alguns casos, tem pessoas que demoram até 5, 6 meses para ela conseguir ter uma mudança de comportamento. Porque mudar hábitos não são fáceis. E é nesse ponto que a teologia e a neurociência se encontram de forma poderosa. Porque, enquanto a ciência fala de reorganização neural, a Bíblia já nos ensinava há muito tempo
sobre renovação da mente, né? Que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Que nós não devemos se conformar. E o que nós temos percebido nessa geração é esse conformismo. Está bom assim, não quero mudança. Em alguns casos, né, a gente vê algumas vezes algumas reportagens e lê alguns livros, a pessoa chega até ao extremo de dizer: eu não presto para nada, eu não quero viver e basta. E alguns ainda é mais agressivo, fala: mãe, eu não pedi para nascer. Eu nasci porque a senhora quis. Na realidade, se a pessoa entender o que é uma fecundação, João, ela vai perceber que existe uma guerra. Quer dizer que aquele espermatozoide ali já lutou lá dentro para poder penetrar no óvulo, para poder ser gerado. Quer dizer que a culpa não é só da mãe, poderia ser os outros bilhões. Mas se uma pessoa foi fecundada, porque ali já começou uma guerra, já começou ali uma disputa. Então você, a pessoa que estiver nos ouvindo, sabe que ela já é uma vencedora, porque ela já lutou no momento da fecundação. Então, ou seja, existe um caminho de transformação. Nós não estamos diante de uma geração perdida, mas de uma geração que precisa ser reorientada, acolhida e ensinada a pensar, sentir e viver de forma saudável. É aqui que a responsabilidade da família, da escola e da espiritualidade como pilares de reconstrução. Entenda, João, não é apenas uma geração em crise, é uma geração pedindo direção. Olha, estamos conversando aqui com o professor, teólogo, neurocientista e pastor também, Audionor Miranda Neto. E tem relação, professor, a influência da vida das crianças, o comportamento, como você... Eu falo em virtude de como nós, um pouquinho mais velhos como era antigamente, né? A gente um pouquinho falando fora do ar aqui, como que era antigamente, como que é hoje as crianças. Esse comportamento das crianças influencia nessa comportamento emocional na vida adulta? Sim. Pode ter algum tipo de influência? Sim. Na realidade, João, entendemos que o que nós somos hoje, apenas estamos reproduzindo aquilo que iniciamos lá atrás. Nesse ponto, que quero com muito cuidado falar sobre essa parte que é muito delicada. Hoje eu tenho um neto, então meu neto está com 1 ano de idade. E agora, com mais conhecimento do que tinha no passado, eu procuro estar sempre cuidando para poder orientar. E não somente ao meu neto, mas outras crianças. E aos pais que estão nos ouvindo nessa hora. Talvez tenham nos assistindo também, né? Está ao vivo? Não, no vídeo não. Vídeo gravado ao vivo na rádio. Ah, tá. Isso. É ao vivo na rádio, né? Então, as pessoas que forem nos assistir posteriormente vão perceber a necessidade de ter esse cuidado. Falando sobre esse ponto, João, dessa segunda questão, de que forma a infância, especialmente, né, podemos dizer de 4 até 12 anos, influencia muito na vida adulta. Só para ficar claro para o nosso ouvinte, essa idade, professor, de 4 a 12 anos, por que essa idade? Essa idade que é a formação dos neurônios lá? Neurônios, tudo que se fala de comportamento, conhecimento, visual, verbal, é nessa fase de idade. Se uma criança aprende numa outra língua, né? Nós estamos falando aqui no Brasil, mas pode acontecer que essa rádio ou a gravação possa chegar em alguns outros lugares. Quando você tem uma língua nativa e você começa a estudar uma outra língua nessa fase de idade, no cérebro ele se encaixa no mesmo local. Então, a facilidade de aprender uma nova língua, 1 ou 2 línguas, ou até letras musicais, quando a pessoa vai aprender música, nessa faixa de idade é a parte mais fácil de aprender. E fixa, nunca mais esquece. E uma coisa interessante, João, quando falamos da infância, nós não estamos apenas falando de uma fase da vida.
Estamos falando da estrutura que sustenta a vida emocional e adulta. É isso que é importante a pessoa entender. E tudo que se fala de emoção, nós vamos estar aprendendo justamente nessa fase de idade. A aprendizagem, ela começa do 0 a 4 anos, ocorre principalmente por meio de experiências sensoriais, brincadeiras, exploração do ambiente, interações sociais, que é a neuroplasticidade intensa. A educação infantil foca no desenvolvimento integral, físico, cognitivo, emocional, promovendo autonomia, linguagem, socialização. É uma fase crucial, João, para construir a base cerebrais duradouras para o aprendizado futuro. É importante frisar esse ponto que quero detalhar bem claro sobre isso daqui. Marcos de estímulos, né? Que começa de 0 até 4 anos, João. De 0 a 1 ano. De 0 até 1 ano. Então a criança nasceu ali. Começou apenas... Os primeiros gestos daquela criança é o quê? É chorar. Então ali já começou a ter um novo sentimento na criança. A criança não sabia o que era chorar até no dia do seu nascimento. Então aprende como? Do 0 até 1 ano. Aprende tocando, ouvindo e imitando. O foco é o vínculo afetivo, sons, texturas e movimento. Sentar, gatinhar de 0 a 1 ano. Então essa é a fase interessante. Agora, de 1 a 2 anos é a fase da exploração. Quem tem criança que tem 1 ano sabe que a criança sobe, pula, ela quer tocar, quer mexer. Tudo que ela vê de interessante, lúdico, né? Ela quer tocar, quer mexer. Ela não tem aquela mesma visão que nós entendemos. Então, isso de 1 a 2 anos. Então, o início da marcha da linguagem verbal. A curiosidade impulsiona, o aprendizado, o empilhar objetos, rabiscar, o explorar, o ambiente são essenciais para esse momento de desenvolvimento. Agora, de 2 a 3 anos, é a parte simbólica. Começa a desenvolver no cérebro da criança, a parte simbólica. É o desenvolvimento da fala mais complexa, jogos de faz de conta, regras simples e controle motor mais fino. Essa fase de 2 a 3 anos. De 3 a 4 anos, João, é a socialização. Olha como é importante, tá? O aumento da interação com pares, é onde que ele vai começar a ter essa interação com outras pessoas, né? Com muitas vezes numa creche, né? Em lugares com diferentes crianças para conviver mais tempo, uma criatividade, desenhar de formas, maior autonomia, né? Na alimentação e vestuário. Então ele já começa a optar, já começa a ter aquele desejo de escolha. Você gostaria de que ela usasse aquela cor amarela. Ela falou, não, eu quero branco. Ela já começa a ter essa opinião. A importância da educação infantil. Como professor, né, e formado em letras, a gente está estudando constantemente. Essa é muito, muito importante, essa fase. A educação infantil dividida entre creche e pré-escola. Não apenas cuidar, mas proporcionar um ambiente estimulante que prepara para o ensino fundamental, porque uma fase após a outra. E a teologia nos ensina com profundidade, João, lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6, que somos orientados o quê? A ensinar a criança num caminho que deve andar. Então, essa é a fase, tá? Porque esse caminho não se perde com o tempo. A criança vai aprender, ela vai guardar, vai ficar fixo na mente dela. Talvez ela não vai seguir a mesma religião, talvez ela não vai seguir os mesmos padrões, vai ter uma mudança de escolhas lá na frente, quando a sua juventude. Talvez isso que eu vou falar para o senhor, talvez não é isso, mas o senhor corrija eu, porque aqui é um leigo falando com um professor, com mestre aqui. Isso que o senhor está falando talvez não vai ficar latente na mente. Talvez ele não vai saber, mas vai ficar no inconsciente. No inconsciente. No inconsciente. Fica sempre lá. Por isso que vem lembranças, né, de repente, de um cheiro. Quem que não lembra do cheiro da comida da avó? A avó já partiu, já está dormindo, e você ainda lembra, nossa, cheirinho, igualzinho o cheirinho da comida da minha avó. Porque ficou isso guardado no cérebro. O cérebro guarda tanto a parte da visual, o paladar, tudo fica guardado. Até quando você vai comer um restaurante lá longe, puxa, isso aqui lembra quando era na infância, porque ficou tudo armazenado. Então, algumas vezes a criança não vai seguir o mesmo padrão. Muitas vezes tem pessoas que têm hábito de comer churrasco. A criança, quando chegar à sua fase adulta, pode optar de ser vegetariano.
Mas ela se lembra do sabor da carne, do cheiro, o que tem atrás daquele aroma do churrasco, né? Então, olhando para essa na neurociência, nós entendemos que de 4 a 12 anos o cérebro está em um dos períodos mais sensíveis da sua formação. É nessa fase, João, ocorre a intensa organização da arquitetura cerebral, especialmente nas áreas ligadas à emoção, comportamento e a decisões. Agora, um resumo básico aqui de como se funciona de 4 até 12 anos. Entre 0 a 4 anos, é experiência sensorial, brincadeiras, exploração do ambiente e interações sociais. De 4 a 7 anos, João, a criança aprende predominantemente por observação e imitação, medida pelos neurônios espelhos. Ela vai olhando, vai espelhando, ela vai mudando conforme você muda, tá? E entre 7 a 12 anos começa a consolidação das funções executivas. Só um pouquinho, vamos deixar claro para o nosso ouvinte. E isso daí vai mudando essa questão do espelhamento aí, explica aí para o nosso ouvinte. O espelhamento é você reproduz aquilo que você vê. Você não, a criança, porque o adulto já fez esse processo, né? Sim. Já passou por esse processo, né? Sim, a criança, estou dizendo nós somos adultos, mas reproduzindo o que nós fizemos na infância. O que foi feito. Então, o que você faz hoje é aquilo que você aprendeu lá no neurônio espelho nessa fase de idade. E na maioria das vezes, talvez você faz ou segue alguma determinada profissão ou algo que talvez está no seu inconsciente. Teve uma influência na infância. Mas no inconsciente, é isso? Tá, pode ser isso também? Sim. Ali, porque alguns casos, aquele que é cantor, o pai é cantor, a criança talvez seja cantora. Né? Ah, eu sou corintiano. Pela influência da vivência, da convivência, você pode ser a mesma coisa. Entendeu? Ah, eu torço por um time. Eu gosto de assistir jogos da Liga dos Campeões. Então, aquilo ali que foi influenciado com os neurônios espelhos, você vai reproduzir também. Então, de 7 a 12 anos, João, começa a consolidação. Tá? Ele consolida o conhecimento. Por isso que é muito importante, tudo que você puder, influenciar a criança nas coisas boas, criativas, que possa dar a ele ou a ela força para poder ter uma visão de futuro. Então, nesse período, que formam padrões emocionais. Porque algumas crianças acabam sendo deprimidas, porque muitas vezes o ambiente que ela mora, o ambiente que ela convive, é assim. Nós sempre estamos vendo na televisão, né, é duro de se falar isso, mas em alguns casos, tipo Rio de Janeiro, a criança ou adolescente já começa a usar uma arma. Por quê? A convivência, o ambiente que ele está ali, já está propiciando esse tipo de ensinamento, esse comportamento que ele aprendeu. Né? Quando essa fase é marcada por ansiedade precoce, excesso de telas, como nós estamos falando aqui, ausência de vínculos, o cérebro entra em estado de alerta constante. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é a parte da educação, já conhece que o desenvolvimento do aluno não é apenas cognitivo, mas também emocional e social. Então isso já está dentro da sala de aula. Na prática, isso parece o quê? Mais nas decisões, nos relacionamentos, na vida profissional. Mas a esperança, o cérebro pode mudar. Isso que nos traz alegria, que o cérebro ele é neuroplasticidade. Então ele pode ter uma mudança. A infância não determina o fim da história, João, mas revela onde a transformação precisa começar. E o papel dos pais nesse processo? O senhor falou da imitação. Qual que agora, nos pais de hoje em dia, né? Porque antigamente parece que era mais fácil de criar os filhos, né, professor? Mas hoje em dia, o senhor está falando de excesso de tela, mas hoje em dia é quase impossível você uma criança, é lógico, tem que ter tem que regrar tudo, mas é quase impossível falar que uma criança não vai assistir, não vai ter tela. Então, o problema, João, não é assistir, é o excesso, né? O excesso, né? E o que está assistindo. Eu conversava com uma colega do trabalho
acho que foi ontem ou hoje que eu conversando com ela, e eu nem sabia disso aí. Diz que tem um influenciador, não vou citar o nome aqui, questão de ética, né, que ele induz as crianças a ter algum tipo de comportamento. E alguns pais, muitas vezes porque trabalham, enfim, são N situações. Aí a criança fica exposta o que aparece na rede social. E diz que esse influenciador, ele falou assim, a criança assistindo, né, esse episódio, e ele falou assim para a criança: você quer aprender como deixar sua mãe nervosa? Amanhã. Aí a criança vai lá amanhã para poder assistir. Sabe qual foi o absurdo que aconteceu, João? Que eu nem sabia, fiquei sabendo ontem. Ontem foi hoje que a colega estava dizendo. Diz que esse influenciador falou assim: olha, para deixar sua mãe nervosa, vai lá no tapete da sala e defeca. Bem no tapete da sala. A sua mãe vai ficar nervosa. E o influenciador deu risada. Aquela criança se interagiu com aquela informação e foi lá realmente defecou. Então, olha o perigo. Se um influenciador tem essa capacidade de infiltrar na mente e fazer a criança tomar uma atitude tão estranha, o que mais o influenciador pode fazer? Então, muitas vezes não é só questão do tempo, mas o que está assistindo. O excesso é ruim. Pior ainda é o que está assistindo, o que está influenciando. Né? Hoje as pessoas não têm mais paciência. Tanto que alguns aplicativos, não vou citar aqui também questão de éticas, né? É 3 segundos para poder fixar a pessoa, para poder prender ela ali. Se 3 segundos não prendeu a atenção da pessoa, pronto, a pessoa já vira o dedo. Passa o dedo para cima e vai mudando, até uma coisa que se identifica com a pessoa, fazer a pessoa parar um pouco mais de 3 segundos. Mas apenas 3 segundos para que possa fixar ali um tipo de padrão, um tipo de oferta, um tipo de roupa, enfim. Então isso é muito perigoso. Quando falamos do papel dos pais, nós não estamos apenas falando da educação, mas da formação emocional profunda, João. A Bíblia orienta em Efésios capítulo 6, versículo 4, a criar com equilíbrio. Isso mostra que o ambiente forma mais do que o discurso. Tá entendendo? Muitas vezes o ambiente que a criança está exposta vai ensinar muito mais do que qualquer tipo de discurso. A Bíblia orienta bem claro sobre isso em Efésios 6 e 4. Na neurociência, os neurônios espelhos fazem que a criança aprenda observando. Pais presentes geram segurança. Pais ausentes geram instabilidades. Tá? Quando a ausência emocional é excesso de telas, o estímulo límbico se desregula. Ô professor, só para fazer dinâmico aqui, deixa eu... Só para perguntar, talvez, mas isso que o senhor está falando é inconsciente. A criança, o senhor está falando que a criança tá, não que ela sabe que isso está produzindo aquilo nela, é inconsciente. A mente dela, ela tá... Chega um certo momento que ela já sabe. Porque ela já aprendeu... Não, eu não estou falando... Eu falo na questão... O senhor está falando questão de... a questão, qual foi da imitação, da imitação, mas é na questão que ela vê e ela percebe, nitidamente ela está percebendo aquilo, ou é o inconsciente dela que está gravado no inconsciente dela mesmo? Além de estar gravado, João, é interessante quando você aprende neurociência, muitas vezes você está dentro de um espaço, você visualmente direto, assim, você não está enxergando, mas os seus olhos, ele ocupa um espaço ocular que ele está percebendo outros detalhes dentro do espaço que você não notou. E algumas vezes a pessoa acaba reproduzindo até medos, porque ela muitas vezes viu essa parte do ocular, viu, percebeu e disparou medo na pessoa. O medo ele é importante, tá? O excesso de medo que não é. O medo faz você tomar decisões mais assertivas. Eu não vou pisar ali porque queima. É o medo, porque você aprendeu. Então, essa parte do inconsciente, ele grava e você muitas vezes nem percebe. Existe, quando você está fazendo o mestrado, eles colocam vários tipos. Você vê fazendo cirurgia no cérebro, você vê abrindo os olhos, você vê
na faculdade esses detalhes. E eles também mostram vídeos, e eu achei interessante um dos vídeos que eu assisti, entre tantos, que eles mostraram uma cena e mandou as pessoas que estavam ali olhando marcar tudo que percebeu naquela cena. E eles, sem notarem, foram tirando. Quem estava gravando sabia o que estava fazendo. Mas as pessoas que estavam assistindo estavam só prestando atenção. Mas parecia que eles não tinham mudado nada na cena. E depois, quando chegou no final do vídeo, falou: o que vocês viram de mudança? Aí falou: não mudou nada. E tinha mudado 24 situações. O homem trocou de roupa, tirou o vaso da sala, tirou o tapete, e eles ali visualmente não viram. Mas depois, por algum momento, ela acaba, no seu inconsciente, olhando aqueles detalhes e acaba chamando a atenção. Ué, o que aquilo estava ali? Ele diretamente não percebeu, mas o inconsciente notou aquela situação. Porque o neurônio nos espelhos, ele está gravando tudo. E o cérebro fica tudo armazenado. Em alguns momentos reproduz mais ou menos. Alguns casos a pessoa acaba sendo agressivo, nem sabe por que está sendo agressivo. Muitas vezes tem palavras duras, nem sabe o porquê. É isso que eu é esse ponto que eu toquei. Talvez a situação, algo que a criança tá fazendo, tá praticando, ela é imperceptível para ela, é isso? Tem coisas que são imperceptíveis. Mas tem coisa que ela sabe que ela tá fazendo. Não, sim, tem coisas que ela sabe, tem coisas que não. Né? Agora, outra coisa, João. Na prática, isso parece simples, né? Mas nos comportamentos, nas reações emocionais e nos relacionamentos. Muitas pessoas têm frustrações no relacionamento porque lá atrás ela sofreu abuso. Abuso do pai, da tia, de alguém. E muitas vezes aquele abuso, a pessoa acabou o quê? Trazendo traumas. E esse trauma acabou ficando fixo na mente da pessoa e a pessoa tem dificuldade de relacionamento. Não, mas perdão, professor. Só para ficar dinâmico para o nosso ouvinte entender. Esse trauma, na maioria das vezes, a pessoa sabe que ela é um abuso, é algo que ela viveu, ou é algo inconsciente que ela não... Não, tem coisas que são nítidas. Mas né? tem coisa que... Não, tem mas coisas que ela não percebe. Ou ela não lembra, Não, mas ela tem um bloqueio. É. Algo que ela tem um bloqueio, ou por algo que aconteceu, mas ela não sabe o que é, mas ela tem esse bloqueio. Sim. Daí ela tem que procurar Tem um pessoas que terapeuta. Sim, eu sou terapeuta. Não, então ela tem que procurar um terapeuta Sim. para descobrir qual que é esse bloqueio que ela tem. Porque muitas vezes a pessoa nem sabe. Porque, vamos falar uma parte mais difícil e dolorida aqui, João. Muitas vezes a criança está lá com 5, 6 meses. E ali um abusador chegou, tocou nela. Nas suas partes genitais, tanto menina como menino. Entendeu? E aí, na sua fase adolescência, a fase adulta, muitas vezes ele tem medo de algum toque. E acaba sendo o quê? Aquele toque que o abusador causou naquela infância. 5, 6 meses, criou um trauma na pessoa. E a pessoa chega na fase adulta, nem sabe por que está causando aquilo. Porque muitas vezes a esposa acaba não querendo ter relação sexual com o marido. Porque muitas vezes lá atrás alguma coisa aconteceu. Muitas vezes perceptível, outras vezes não foi perceptível. Que ficou no inconsciente da pessoa. Por isso que essa fase da infância é muito importante para a gente poder tomar todos os cuidados possíveis. Tá? Então, mas existe esperança, padrões podem ser transformados, João. Tá? Os filhos não se tornam o que ensinamos, se torna aquilo que vivenciam. Tá? O seu tipo de vivência vai falar mais forte do que muitas palavras. Até isso no relacionamento. Muitas vezes a pessoa fala, eu amo, mas vai lá, a atitude, o comportamento é bater. Vai lá, compra uma flor, mas depois dá uma porrada na pessoa. Então, o que adiantou a flor? Aquela flor não trouxe algo de bom, não trouxe uma boa lembrança. A flor, infelizmente, vai trazer lembranças negativas. Isso que é muito importante entender, que essa fase da infância é muito crucial. E o papel da escola nesse processo de desenvolvimento cognitivo, então, professor? Essa parte, João, é muito forte porque as crianças vão passar muito tempo dentro de uma sala de aula. Né?
trabalho com uma colega, ela com 5 meses, ela já teve que pegar seu filho e colocar no prezinho, entendeu? Na creche, né? Com 5 meses. Porque ela não tinha como deixar e aonde deixar aquela criança. Então, o que restou a ela? Ela precisou pegar e deixar. Então, a criança já começou no primeiro dia, João, já ter outros comportamentos. Quais? Entre elas ter gripe. Então, antes a vivência dela com os pais, que eram um tipo de ambiente, não estava trazendo nenhum problema na saúde. Então, você percebe, se trouxe já no corpo, imagina na mente da pessoa. Então, a escola, João, tem um papel muito importante, tá? Quando falamos da escola, não falamos apenas de ensino, mas de formação integral. A BNCC e o PNE reconhecem que educar envolve o emocional, não apenas o cognitivo. Na neurociência, o cérebro aprende melhor em ambientes seguros. Então, se ela precisou estar num prezinho, numa creche, então aquele ambiente escolar vai fazer toda a diferença. Então, é muito importante o acompanhamento dos pais em todos os sentidos. Saber como que está indo a criança, se está tendo desenvolvimento, acompanhar os cadernos, acompanhar para saber como que está indo a desenvoltura, né? Porque muitas vezes a criança tem alguma dificuldade, pode ser problema de visão, pode ser de muitas situações, mas também o ambiente pode não ser favorável. Então a escola tem um papel fundamental sobre isso. Quando a escola sobrecarrega o aluno, ele fica fragilizado e o cérebro entra em alerta. Então um cérebro que não for bem organizado, ele vai se tornar um cérebro em alerta e isso vai trazer prejuízo no aprendizado. Na prática, isso impacta o quê? Na aprendizagem, na autoestima e no comportamento. Então, o papel da escola é fundamental para o desenvolvimento dos neurônios na parte cerebral. Mas a caminho, quando há que parecia entre a parceria entre a escola e a família. Então, a família tem que ser o parceiro da escola. Então, não adianta só levar o filho para a escola e deixar lá e depois não saber participar das reuniões. Não, a vivência da escola é muito importante para os pais acompanharem, né? Educar não é apenas ensinar conteúdos, é preparar para a vida. Então, por isso que aqueles pais que podem, eles colocam os filhos no colégio Paco, João, porque ali, desde o primeiro contato, vai ensinar os desafios. Tem escolas hoje que eles já ensinam a criança a saber como que vai se comportar para aprender lá na frente uma profissão. Então, logo no primeiro momento, vai ensinar a criança a ter uma participação coletiva, a como se desdobrar diante dos desafios, né? E isso aí vai trazer o quê? Um jovem mais preparado para poder chegar no mercado de trabalho e ter melhores posições e também melhores salários. Então, o papel da família, o papel da escola tem algo muito importante. Volto a dizer, educar não é apenas ensinar conteúdo, é preparar para a vida, João. E o que acontece, qual que é quando a criança cresce num lar, num ambiente que não tem esse desenvolvimento, que não tem esse suporte emocional, o que pode acarretar? Isso é muito interessante essa pergunta, João, porque porque alguns casos, eu falei que eu tenho algumas formações, né? E entre as formações também, eu sou capelão. Então, por um bom tempo, uns 5 anos, eu atuei como capelão em algumas unidades. Na Santa Casa, eu atuei no presídio, né? Eu participei em várias etapas diferentes, João. Então, o que acontece quando a criança cresce sem esse suporte emocional, né, adequado? Eu pude olhar bem claro isso quando eu estava dentro das UNEI. A UNEI é onde que cuida de menores infratores. E eu estive ali por 5 anos consecutivos fazendo cultos, né? Eram os cultos nas sextas-feiras. E eu não fazia somente culto, eu batia papo com eles. Eu conversava com eles, procurava formar na mente deles um desejo de ser alguém. E entre alguns momentos, João, eu comecei ali a participar com eles, levava até data show, levava
alguns vídeos falando com eles. E um dia fiquei no bate-papo com alguns adolescentes. E comecei a perguntar para eles, o que você pensa no futuro? Alguns falavam, não, eu quero ser advogado, outros falavam, eu quero ser médico. Mas entre tantos ali, eu conversei com um adolescente e falei, o que você quer ser quando você crescer? Ele falou, eu quero ser igual meu pai. Eu falei, mas o que seu pai é? Ele falou, bandido. Aí, aquele impacto, porque um adolescente com 12 anos, você ouvir falar isso, João, é muito impactante. E é uma realidade em muitas sociedades. A gente pensa que está muito distante, muitas vezes perto de nós temos alguém que está sofrendo esse tipo de comportamento. Então, a ausência disso, de ter um bom ambiente, de ter um ambiente saudável, pode trazer consequências ruins. Quando essa base falha, o problema não é imediato, é estrutural, João. A Bíblia orienta em Provérbios 4:23 a guardar o coração. Então, essa parte de guardar o coração é justamente onde que fica o centro das emoções ali, que é a alma. Então, uma pessoa que só viveu cobranças, viveu angústia, viveu somente em lugar insalubre não somente de ambiente, mas também insalubridade mental, de palavrões, de queixas, de maldições, palavras de baixo calão, a criança vai se desenvolver de uma maneira muito terrível, né? Porque dele procede as emoções. Então, guardar o coração. Na neurociência, vemos um sistema límbico desregulado. A pessoa cresce, mas não amadurece emocionalmente. E o que acontece isso na prática? Surge ansiedade, impulsividade e crise de identidade. Muitos adolescentes jovens, eles têm crise de identidade. Eles não sabem o que eles são, não sabem nem o que querem escolher. Eles vivem um padrão que eles falam, eu prefiro ficar isolado, escondido, do que viver em sociedade. Mas há esperança, o cérebro pode mudar. O problema não é crescer sem estrutura, João. Olha, estamos ao vivo pela rádio, estamos ao vivo pelo nosso aplicativo, pelo Radiosnet e também no YouTube. Depois, logo após esse bate-papo aqui, essa entrevista, estaremos subindo, disponibilizando ali em nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. E esses comportamentos, quando não é tratado, quando não tem um acompanhamento, o que pode na vida adulta, o que pode num relacionamento, num casamento, o que pode vir acontecer, o que pode afetar conjugalmente? João, isso é muito sério. Falando sobre essa pergunta, é muito sério isso. E olha, se todas as pessoas parassem um pouquinho para entender como isso é sério, nós teremos uma sociedade melhor. Infelizmente, existem grupos que eles preferem influenciar a criança da infância a ter alguns comportamentos que não é um comportamento saudável, já porque eles estão querendo formar uma mentalidade que, sabendo, daqui 10 anos, 15 anos, eu ainda continuo dominando. Existem filmes, desenhos, que nós devemos tomar muito cuidado de deixar a criança, o adolescente exposto ali. Porque isso pode agravar em curto, médio e longo prazo. E principalmente quando chega nessa fase adulta, João. Essa pergunta é muito importante. O que pode afetar diretamente na vida conjugal? Tudo, João. Tudo. Se você tiver um ambiente saudável na sua infância, você vai tratar melhor a sua esposa, as palavras vão ser mais carinhosas, porque a criança viu o pai cuidando bem da mãe. Agora imagine uma criança que viveu vendo o pai batendo na mãe, ou um ambiente totalmente fora de um contexto que é um contexto saudável. Quando ele chegar a casar, ele vai reproduzir da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma intensidade. Porque ele viu o pai fazendo dessa maneira. Ele viu o pai agindo dessa maneira com a mãe. Então, o que a Bíblia fala em Romanos 12? Novamente sobre a mente. Renovar nossa mente. Nós não podemos pegar aquilo que... Se eu fosse olhar o que eu fui na infância e continuasse até hoje,
eu teria um casamento muito complicado. Graças a Deus, eu estou há 38 anos casado com a minha esposa, a mesma esposa. Entendeu? Agora, mas eu tive que ter um esforço muito grande, João, para mudar aquilo que eu acreditava do que eu vi na infância. Se eu fosse reproduzir tudo aquilo que eu vi na infância, no ambiente que eu trabalhava, que eu morava, né, que era um ambiente muito pesado, eu também teria, na realidade, João, tenho que confessar aqui, no início do meu casamento foi difícil, porque eu estava reproduzindo aquilo que eu aprendi. Não tinha outra coisa que eu aprendi. Era daquele jeito. É falar mais alto, é gritar e tem que obedecer. Então isso acaba tendo muitos casamentos com um problema seríssimo. Na neurociência, os padrões emocionais são ativados automaticamente. A pessoa não reage apenas no momento. Ela reage o que foi aprendido, João. Vivido e registrado emocionalmente ao longo da vida. Na prática, isso se manifesta em conflitos recorrentes, dificuldade de diálogo, reações desproporcionais, repetições de padrões que a própria pessoa não compreende. É como se o passado ainda estivesse conduzindo o presente. Mas na transformação, quando a consciência, começa a mudança. O casamento não cria problema, apenas revela o que já estava dentro da pessoa, João. E o senhor falou no ambiente conjugal. E no ambiente profissional? Isso é a mesma coisa? Pode ocorrer a mesma coisa? Ou pode ser agravado essas situações? João, da mesma forma que acaba atuando no relacionamento social com outras pessoas, acaba atingindo na parte conjugal, também acaba atingindo na parte profissional. É interessante que nós estamos vivendo uma época da geração Z e é triste falar sobre isso. Porque muitas empresas hoje não querem mais saber de contratar pessoas com menos de 29 anos. É uma realidade. É uma realidade muito dolorida. Por quê? Essa geração ela teve alguns hábitos, né, que aqueles que nasceram há 19 anos atrás, onde que foi injetado muitas informações, que nós estamos falando sobre a parte da internet, que cresceu muito nesses últimos 25, 30 anos, mas nesses últimos 20 anos com maior avanço, com muitas tecnologias, que você nem sabe o que está acontecendo hoje, de tantas tecnologias que estão sendo inventadas. O que aconteceu? Na vida profissional, hoje em dia, nós temos consequências claras. Quem nasceu na década de 40, 50, 60, continua trabalhando e produzindo e ainda lutando para poder ficar 20, 30 anos dentro de uma empresa. Mas essa geração atual não. Elas ficam no máximo 2, 3 anos. É uma realidade hoje que as empresas estão sofrendo. Aqui mesmo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu quero mais uma vez citar aqui o João e a rádio aqui, Voz Amiga, que tem aberto esse espaço. Parabéns, João, parabéns pela rádio Voz Amiga, que tem trazido aqui esse espaço para abordarmos sobre esse assunto. Porque hoje você anda aqui em Campo Grande e você vê placas de precisa-se em vários tipos de comércios. Desde o Lava Jato, é mercado, é empresas grandes, é confecção. As pessoas hoje não conseguem ficar muito tempo dentro de uma empresa. Entendeu? E é uma situação que aqui estamos passando que, se nós não mudarmos nossos comportamentos, não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Por isso que as máquinas acabaram sendo trocadas. Né? O humano está sendo trocado pelas máquinas. Não basta ter capacidade técnica, é preciso ter equilíbrio emocional. A teologia já nos orienta sobre o domínio próprio e sabedoria nas atitudes. Porque não é apenas o que fazemos, mas como reagimos diante das pressões da vida. Acho que foi antes de ontem que eu vi no jornal da internet que uma pessoa foi ser cobrada pelo patrão, não gostou, foi lá e matou o patrão. Olha a situação que nós estamos vivendo. Está vendo como que está reproduzindo a vida profissional? Então, na neurociência, sabemos que o estresse ativa o sistema límbico, especialmente a amígdala, responsável pelas respostas emocionais imediatas. Como isso acontece? O córtex pré-frontal, que é essa parte daqui da frente, responsável pela tomada de decisão, João, planejamento e controle, perde eficiência.
Ou seja, a emoção passa a comandar e a razão perde o espaço. Na prática, isso se manifesta em baixa tolerância à pressão, dificuldade em receber críticas, conflitos interpessoais. Tem pessoas que têm dificuldade de ter relacionamento interpessoal, decisões impulsivas, fala, depois vai ver o que vai dar e depois dá problemas, esgotamento emocional, que é o burnout, que tem crescido muito, né? É aqui um ponto importante, João, que é importante falarmos. Muitos profissionais não estão fracassando por falta de competência, mas por falta de regulação emocional. Sabem fazer, mas não conseguem sustentar aquilo que fazem. Mas há solução, porque o cérebro pode aprender novas formas de responder com consciência prática e direcionamento. É possível desenvolver equilíbrio e autocontrole. A inteligência emocional é uma das partes que hoje tem crescido muito, falar sobre inteligência emocional, né? Essa prática que tem que ser muito tratada hoje em dia. Nós vamos estar recebendo aí o Dr. Augusto Cury esses dias aí. Ele fala muito sobre gerenciamento das emoções. Traz ele aqui, professor. Não, aqui não dá para trazer. Está trazendo lá no São Julião. Lá no São Julião. É evento? É um evento. E parece que é gratuito, se não me engano. É. Né? Então ele fala muito sobre a organizar a parte emocional. É muito importante, que nós estamos vivendo uma época com as pessoas não têm mais paciência. No trânsito, se você buzinar, pronto. A pessoa já acha que foi agredida e ela já quer partir para cima, já vai bater o carro. Isso nós vemos constantemente, acidente de moto. Eu já vi isso várias vezes. O motoqueiro passou, o cara que está no carro não gostou, ele vai atrás e atropela o motoqueiro, né? Então, porque vai reproduzindo. Então, essa parte, na prática, isso começa com autoconhecimento, gestão da emoção e mudança de padrões de reação. O profissional equilibrado, João, não é aquele que não sente pressão, é aquele que sabe lidar com ela. Então, capacidade abre portas, mas é o equilíbrio emocional que sustenta a permanência, seja em qual parte você estiver. Olha, bate-papo sensacional que nós tivemos aqui com o pastor, professor, teólogo, terapeuta, neurocientista, o currículo extenso aqui do Audionor Miranda Neto. Nós falamos aí sobre esse tema muito importante nos dias atuais. Estamos criando uma geração emocionalmente doente. Então, nós abordamos várias perguntas, nós fizemos aqui, nós falamos, você que está nos ouvindo, está ao vivo aí pela rádio. Daqui a pouco, logo após, você pode estar também, caso você perdeu algum tópico, algum trecho desse bate-papo, você pode estar vendo na íntegra ali no YouTube logo após. Encerrando esse bate-papo, professor, terapeuta, neurocientista, o pastor, eu vou deixar no final, que eu vou pedir para o senhor fazer uma oração no final. Dê uma palavra para os nossos ouvintes, talvez está passando por essa situação e também tem a situação, o ser humano, como o senhor disse, né, hoje em dia, será que, como diz o tema, né, será que estamos criando uma geração emocionalmente doente, mas a gente, o ser humano talvez tenha aquela dificuldade de procurar uma ajuda, tanto na área do psicólogo, como na área espiritual também, tem aquela dificuldade. Dá uma palavra, primeiramente uma palavra na parte profissional, na parte de terapeuta, na parte neurocientista e de professor também, para os nossos ouvintes que está nos ouvindo, e se familiarizou com isso que o senhor disse, ou está passando, ou conhece alguém que tem essa situação, passa. E o senhor disse também, todas essas respostas que o senhor disse aí, o senhor falou, mas tem uma solução. O cérebro, ele não é fechado, ele tem um mecanismo, ele pode ser, não é rompido que fala, né, chamado professor? De neuroplasticidade. Ele tem mudança, pode ser mudado. Pode ser mudado. Uhum. Pode ter mudança de comportamento, a não ser, é claro, João, se a pessoa tiver algum problema mental, tá?
tem esse outro lado, que aí a pessoa precisa procurar um psiquiatra. Tem pessoas que têm medo disso, mas é importante buscar os profissionais. Falando sobre isso, João, sobre essa parte, sobre se há esperança de mudança, sim, com certeza sim. E essa é, sem dúvida, a parte mais importante. A neurociência nos mostra, através da neuroplasticidade que eu citei, que o cérebro não é estático. Tá? Ele pode ser reorganizado, ressignificado e transformado ao longo da vida. A fé confirma esse caminho, apontando que a transformação não é apenas possível, é acessível. Porque o poder da fé, ela pode transformar aquilo que parece mais absurdo, aquilo que parece mais improvável, aquilo que parece ser impossível de ser tocado, realizado ou conquistado, a fé, ela pode produzir isso. Então, isso é muito importante falar sobre esse ponto, João. Sempre há a possibilidade de recomeço. Mas essa mudança não acontece por forma automática. Tá? Isso é muito importante. Tem pessoas que já querem ir numa igreja, já amanhã já quer parar. Não, quando eu comecei a igreja, João, eu tinha alguns vícios, né? E esses vícios me acompanharam por um ano. Eu tinha aceitado a Jesus, estava indo na igreja, né? Já frequentava os cultos e tudo, mas os vícios não conseguia largar. Não conseguia largar. Isso aí fica até uma parte como testemunho também da minha vida espiritual e ministerial. Então, entre os vícios, eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Então, para me largar de beber, de usar drogas, né, que eu usava drogas e tudo, foi uma luta terrível. E estava orando, intercedendo, clamando, fazendo jejum, orando, mas não conseguia. E indo para a igreja e usando drogas. Indo para a igreja e bebendo. Indo para a igreja e fumando. Para algumas pessoas, falam, nossa, foi para a igreja e ainda continua. Mas eu não conseguia largar. Até que um dia, através da fé, eu não esqueço desse ponto, João. Foi um pastor missionário. Ele foi uma cruzada, e o nome dele era Pastor Satori Higashi. Ele fez uma cruzada, naquela cruzada, ele fez um desafio. Quem quer ser liberto, que vem à frente, que eu vou orar agora. Mas eu já tinha ido várias vezes pedir oração para tanta gente. Eu falei, bom, já fui tantas, vou mais uma. Mas naquela tarde, foi uma tarde aquela cruzada, eu recebi minha bênção. Eu recebi minha cura. Eu recebi minha libertação de todos os vícios. E eu percebi que era como se fosse uma maldição na minha vida, na minha casa, foi arrancado pelo poder da fé. Então existe esse lado importante da ciência, mas não podemos esquecer de maneira alguma a parte da fé. O poder de Deus. Só dar um parênteses aqui. O senhor é da parte da ciência, mas o senhor é da parte espiritual também. Sim. A ciência e a espiritualidade, ela anda junto? Ela consegue andar junto? Olha, sempre alguém acha que não. Nós estamos vivendo um país que cada um escolhe. Você já deve ter visto, tem pessoas hoje que falam que se identifica com cachorro e quer andar na rua como cachorro. Então nós estamos vivendo uma época muito difícil, João, de muitas ideias, mas com certeza eu posso dizer isso com muita propriedade. É possível, e eu posso te dizer mais, não tem como tirar a ciência da teologia e não tem como tirar a teologia da ciência. Quando você abre a mente para isso, você vai compreender que as duas partes estão muito ligadas. Porque o próprio Deus falou que a ciência se multiplicará. Então, nós, quando falamos de ciência, que fala de conhecimento, nós entendemos que hoje nós temos a tecnologia, mas hoje houve a época que antigamente só era cavalo. Depois teve a bicicleta, teve a moto, teve o carro, teve o avião, teve o trem, teve o navio, isso é o quê? É ciência. Tudo isso é ciência, é conhecimento. Tem pessoas que falam que ciência somente é a internet. Não, isso aqui é uma sequência de conhecimento, é uma sequência de ciência. Agora, ambos podem andar juntos sim, com toda certeza. Eu até fico assustado, João, quando algumas pessoas vão estudar aí psicologia ou algum tipo de matéria que trata sobre a ciência, né? A pessoa fala que não acredita mais em Deus. Mas muito pelo contrário, quanto mais você aprende, mais você fala, nossa, que máquina perfeita que o ser humano é. O coração bater, os olhos você poder enxergar. João, se você vê a quantidade de neurônios, olha, se você vê os dendritos que é dentro do cérebro,
as conexões, as sinapses. Rapaz, é coisa tão fantástica tudo isso. Você olha e fala assim, não existe outro meio a não ser Deus criar o homem com tanta perfeição. Olha, as pessoas muitas vezes confundem muito o que é uma coisa e outra. A consciência do que precisa ser ajustado. Direção para onde você quer caminhar. A Bíblia e a ciência estão dando direção. Não é sobre mudar tudo de uma vez. É sobre começar com aquilo que já é possível hoje. Isso que é importante. O que é possível você começar hoje? Eu, na época que eu estava usando as drogas, bebida e tudo mais, eu comecei a dar o primeiro passo. Dá o primeiro passo. E Deus vai fazer o restante. Né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nesse ponto que nasce a esperança. Não como um sentimento vazio, mas como um caminho real de transformação. Não estamos diante de uma geração perdida, mas de uma geração que precisa ser orientada, acompanhada e direcionada. Isso é muito importante, João. Agora eu quero partir para as considerações finais, se assim o senhor tiver na pauta aí. É isso mesmo, considerações finais, o senhor fica à vontade, o microfone está à disposição do senhor, as considerações, deixar os contatos do senhor, fica à disposição, fica à vontade. João, estamos aqui na rádio Voz Amiga, mais uma vez agradeço, e já estamos aqui já mais de 1 hora nesse bate-papo gostoso. E eu quero, assim, agradecer a minha esposa, agradecer a minha família. Não sei se ela está conseguindo nos acompanhar nesse momento, mas eu deixo um abraço bem caloroso e aos meus colegas de trabalho ali da Suinfra. Que Deus abençoe a todos na Secretaria de Educação. E eu dou um abraço caloroso a todos vocês. Quando olhamos para essa geração, não estamos falando apenas de percepção, estamos falando de realidade. Hoje no Brasil, João, cerca de 3 em cada adolescente já apresentaram sintomas de ansiedade, depressão ou sofrimento emocional. Dados do IBGE e da Organização Pan-Americana de Saúde apontam para um crescimento preocupante nos indicadores de saúde mental entre jovens. A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, né, de 2024, a pesquisa foi realizada em 2024 e foi divulgada em março de 2026. Ouviu mais de 118 mil estudantes de 13 a 17 anos em todo o Brasil. E mais que isso, quase 30% dos jovens relatam tristeza constante e 42,9% vivem irritação e instabilidade emocional frequente, João. Olha, agravante, isso não é algo isolado. É um cenário que está se tornando cada vez mais presente. Quando comparamos com anos anteriores, percebemos um crescimento consistente desses índices. O Brasil hoje, João, ocupa uma posição preocupante, estando entre os países com maiores níveis de ansiedade do mundo. Em 2023, mais de 288 mil trabalhadores foram afastados por transtornos mentais, conhecido como burnout. Em 2025, transtorno de ansiedade e depressão já apareceram entre as principais causas de afastamento do Brasil, falando em questão do trabalho. Ou seja, não é tendência, é a realidade consolidada. O Brasil hoje ocupa o 2º lugar no mundo em burnout, ficando apenas atrás do Japão, segundo dados internacional da ISMA, Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Fontes: a International STRIS, Associação Nacional da Medicina e Instituto de Psicologia da USP. E onde aparece isso? Na vida cotidiana. Dificuldade de aprendizagem, falta de concentração, desinteresse e instabilidade emocional. Não é apenas comportamento, é um reflexo interno, emocional e silencioso. Mas essa não é um discurso para gerar medo, João. É um chamado para despertar a consciência. Isso que é importante, porque por trás desses números existem crianças e jovens que não precisam de mais cobrança, precisam de algo essencial. Quais são essas partes essenciais? A presença, a direção, o vínculo afetivo, né? O amor, a expressão falar que eu te amo, né? E também a referência. Os jovens precisam olhar em nós, adultos, e poder ter uma referência. Eu quero ser igual àquele.
Olha, quando eu crescer eu quero ser igual meu avô, quero ser igual meu pai. Nós precisamos ser referência para essa sociedade. E isso começa simples, dentro de casa, na forma como nós nos relacionamos, na forma como educamos, na forma como fazemos presentes na pessoa, né? Não deixar lá, tá estudando, deixa lá no quarto. Não, deixa eu ver, o que você está estudando? Deixa eu dar uma olhada. Como que está seu... Fazer perguntas para saber se realmente consolidou o conhecimento. Ainda há tempo. Tempo de ajustar as rotas. Tempo de reconstruir os vínculos. Tempo de ensinar o que talvez não tenha sido aprendido no momento certo. E é exatamente aqui entra o papel principal. Não apenas observar, mas agir. Essa geração não está perdida. Ela está pedindo direção, mesmo quando ainda não sabe como pedir. Isso é uma realidade, João. Eu agradeço, de coração. Olha, eu agradeço, professor, teólogo, terapeuta, neurocientista Audionor Miranda Neto, que nós fizemos o convite, ele gentilmente aceitou o convite, está aqui para trazer esclarecimento para você, amigo ouvinte, porque a Rádio Voz Amiga, como diz no nome, é uma voz amiga no seu rádio, uma voz amiga na internet, para levar informação também para você. Deixa as redes sociais, fica à vontade. Ah, sim, eu agradeço. Eu já participei de várias outras entrevistas, né, em alguns programas, muitas vezes não permite. Mas, João, se você puder depois, eu vou colocar o QR Code lá. Pode ser? Pode. Junto que você for postar. Mas aqueles que quiserem, coloca lá, Terapeuta Audionor. Tá? Tem no Instagram, tem também minha página no Facebook, e também tem a página também no YouTube. Tá? Vira e mexe, nós estamos postando informações voltadas para comportamento e também as melhorias na parte emocional, conjugal, pessoal, e para que você possa conseguir alcançar patamares maiores. E eu quero lhe dizer, você consegue, você pode. A Bíblia nos diz bem claro, tudo posso naquele que me fortalece. E é Deus que está te fortalecendo, e eu apenas sou mais uma ferramenta, eu apenas sou uma pessoa que está somando a você para você alcançar os seus objetivos e o teu sucesso. Que Deus abençoe grandemente a cada um nessa noite que esteve conosco aqui. Eu agradeço o professor, agradeço a você, amigo ouvinte. Não se esqueça, daqui a pouco já vou estar subindo essa entrevista, esse bate-papo ali para o nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Vou ser incisivo mais uma vez, toda a entrevista eu tô falando, hein? Pessoal, você que ainda não se inscreveu em nosso canal, vai lá, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, comente, compartilhe. É muito importante você nesse vídeo aí que a gente vai subir, você já deixa seu comentário lá no vídeo, lá, comenta, para dar engajamento pro algoritmo do YouTube, para que o algoritmo do YouTube recomende o nosso vídeo para mais e mais pessoas. Encerrando, agradeço a todos, agradeço a você. E nesse encerramento, pastor, faz uma oração aí para os ouvintes, para nós aí. Claro, claro. Antes da oração, mais uma vez, João, muito agradecido por essa oportunidade. Que Deus continue te abençoando, você, a sua família, os seus projetos. Que tudo que você colocar as mãos e os pés, que possa prosperar e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa grande oportunidade que estamos aqui, Senhor. Nesse momento tão importante de falando de algo maravilhoso que é a família, a educação, o crescimento. Meu Pai, sabemos que nós estamos vivendo um momento difícil no mundo. Há uma distorção muito grande, meu Pai Celeste, daquilo que é real, daquilo que é uma fantasia. E muitos jovens estão se perdendo no mundo da fantasia. E nós estamos aqui para somar nesta rádio, Voz Amiga, ao qual, meu Deus, teu servo João tem aberto espaço para estarmos aqui. Eu quero louvar ao teu nome, por estar aqui, meu Deus eterno, orando por várias pessoas. Não sei até onde chegará o som dessa rádio. Não sei até onde chegará o vídeo que será postado. Mas aonde chegar, que possa ser de bênção, de vitória na vida das pessoas. E que as pessoas possam desfrutar de algo bom. Que o Senhor venha dar o acolhimento, a cura, a mudança de pensamento, dando, meu Pai Celeste, uma vida melhor
para as famílias, para a sociedade e que possamos, meu Pai, viver dias melhores. Eu oro abençoando a nossa família, eu oro abençoando esse bairro, abençoando essa cidade, abençoando a nossa nação e orando, meu Pai, pelos países que estão em guerra também, porque aquelas crianças que estão hoje ali, meu Deus, na frente daquelas guerras, bombas, elas vão reproduzir iras também, elas vão querer reproduzir vinganças, mas que o Senhor venha entrar no coração, trabalhar na vida e na mente de cada pessoa. E eu oro, meu Pai Celeste, te agradecendo por essa oportunidade. E eu te louvo e te agradeço em o nome do teu Filho amado Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém e graças a Deus.